que, Amaro? Comunicando, pastor Adevaldo Oliveira. Muito bem, graças a Deus. A palavra de hoje, gente, tem como tema crer para ver. Queridos, quantas pessoas que elas precisam primeiro ver para crer, né? Gente, infelizmente, muitas pessoas elas querem enxergar a bênção, né? Elas querem enxergar o milagre, querem enxergar a transformação. Muitas pessoas elas querem ter o resultado. Mas o Senhor Jesus, primeiro, Ele nos ensinou que a nossa fé, ela tem que estar arregimentada, firmada no Senhor, para que possamos alcançar o nosso milagre. E eu queria que você observasse, em nome de Jesus, no Evangelho de Marcos, por favor, capítulo de número 10, Marcos 10, o versículo de número 51, tá bom? Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, eu queria que você também divulgasse, manda uma mensagem pelo WhatsApp, para os irmãos, para os amigos, diga, olha, tem um vídeo aí, o pastor Adevaldo Oliveira, e vamos analisar, né, essa palavra, tá bom? Também temos a opção aí, gente, você pode entrar no canal do YouTube do pastor Adevaldo Oliveira, você coloca lá Adevaldo Oliveira, aí você vai me ver, e você vai conseguir aí também acompanhar todos os vídeos, né, na íntegra. Você vai, às vezes não dá tempo, a pessoa às vezes ela não teve como ouvir tudo, ela vai conseguir até ver com mais calma, tá bom? No YouTube você pode pesquisar, você encontra aí seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira, tá bom? Gente, tá aí, Marcos capítulo 10, o versículo 51, é um homem chamado Bartimeu. Ele era cego, né, mendigo, e a Bíblia diz que ocorreu um grande milagre na vida dele. Um grande milagre aconteceu. Nós vamos ver como foi que aconteceu esse milagre na vida de Bartimeu. Então Jesus lhe disse, capítulo 10, 51 de Marcos, tá certo? 10, 51. Diz aqui o seguinte: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Ele chegou para Bartimeu e perguntou o que Bartimeu queria. Então respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha que maravilha. Com certeza já ouviu falar acerca desse homem, esse cego chamado Bartimeu, o filho de Timeu, não é verdade? Você já ouviu falar? Bom, então vamos aprender hoje que não devemos crer somente quando tudo está a nosso favor. Nós devemos acreditar quando não há mais saída ou solução perante os nossos olhos. Queridos, essa passagem bíblica nos fala sobre um cego, mendigo, desprezado pela sociedade, que estava sentado na beira do caminho na saída de Jericó, pedindo esmolas, né? Vale a pena frisar e relembrar que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou com determinada doença, na época, eram tiradas do meio da sociedade, entregues à própria sorte, pois eram considerados impuros ou até malditos e pecadores. Vemos então o nosso Jesus entrar na história desse homem. Bartimeu então ouve uma multidão
passando por ali, e descobre que Jesus está no meio dela, gente. Então começa a clamar. Ele começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode ver isso em Marcos 10, no versículo 47. Imagine uma situação como essa. Muitas coisas passam despercebidas, gente. Diante dessa história, muita coisa passa desapercebida. Um exemplo. Porque Bartimeu clamou, mesmo sem ter visto Jesus operar algum milagre? Ele não tinha visto isso. Com certeza é porque nem sua doença, desprezo ou sua vida de morador de rua o impediram de sentir a presença do Messias e crer que ele poderia curar e o tirar daquela situação. Queridos, então ele clama pelo Senhor, pedindo misericórdia, compaixão, mas a multidão o repreendia. Interessante, né? Tem gente que nem entra e nem deixa os outros entrarem. Tem pessoas que nem creem, nem deixam os outros crerem. Concorda comigo? Então, ele começa naquela situação pedir por misericórdia. A multidão repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Queridos, esse homem, você pode ver no versículo 48, ele era repreendido, Marcos 10, 48, ele era repreendido pela multidão. Muitas das vezes a multidão não está do seu lado. Às vezes, sabe o que acontece? Tem gente que diz assim: sabe por que eu desisti? Porque ninguém estava do meu lado. Ninguém me ajudou, pastor. Na hora que eu mais precisei, as pessoas me abandonaram. Gente, Bartimeu não desistiu. Esse cego não desistiu. Ele não via, mas ele cria. Ele não enxergava ninguém lhe ajudando, mas mesmo assim, ele estava na luta, clamando, buscando. Querido, ele se coloca ali numa fé tremenda. É lindo ver um homem com todas essas adversidades continuar clamando, gente. Muitas das vezes temos de tudo em nossa casa, carro do ano, trabalho bom, e mesmo assim não cremos que Deus pode nos ajudar e mudar a nossa história. Compare a sua vida com a vida de Bartimeu. Quem está melhor? Bartimeu, além de ser cego, era mendigo. Olha que situação. Mesmo assim, nessa situação, desprezado, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, cego, mesmo assim, ele continua crendo. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Coisa tremenda, né? Você pode ver isso no versículo, aqui Marcos 10, o versículo é o versículo de número 49. Sabe o que acontece? Quantas pessoas elas estão nesse momento? Elas estão clamando, buscando em meio às lutas. Talvez você pensou em parar. Só que tem um detalhe: quando nós perseveramos, o mestre manda nos chamar. A sua hora chega. Eu estava conversando esses dias, né, com um amigo, pastor, e cá para nós, dá vontade de parar, não dá? Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Mas o que nos alenta é a fé. A fé que não nos deixa desistir. A fé que não nos deixa esmorecer. Uma hora vai acontecer o chamado. Aleluia. Oh, meu Deus. A gente percebe tanta coisa dando errado em nossa volta. A gente percebe tantas coisas. Gente, tantas coisas falhando.
A gente fica, meu Deus, como, quando vou mudar de vida? Minha situação vai se reverter. Amado, talvez o que está precisando é a perseverança, é nos mantermos crendo, mesmo que não possamos ver nada, enxergar absolutamente nada. E sabe o que acontece? Quando Jesus chama, ele lança de si a capa. Ele tinha uma capa. Você pode ver no versículo 50. A capa que ele possuía, ele jogou fora. Ele levantou de um salto e foi ter com Jesus. Mas pastor, capa, sim. Existia uma capa porque os mendigos, né? Eles precisavam. Você anda nas ruas à noite, já andou na madrugada? Algumas pessoas já tiveram essa experiência de ver pessoas dormindo ao relento, né? Embaixo de marquises, pontes, viadutos, na rua, em paradas de ônibus, em postos de gasolina, com cobertas, com uma capa ali, um cobertor, a única coisa que tem um papelão para se aquecer do frio. E naquela época a capa, tá, que Bartimeu ele tinha, era a única coisa, né, que o mantinha protegido do frio do dia, da noite, perdão, e também da poeira do dia. Veja que Bartimeu era convicto da sua vitória. Largou sua capa para encontrar Jesus. A capa referida no texto bíblico é a mesma que vemos com os moradores de rua de hoje. Eles usam, né, que nada mais é que um cobertor que eles carregam nas costas. Mas a nossa vida espiritual é assim também. Quer ver Jesus operar em sua vida? Deixa a sua capa, capa de medo, a capa da vergonha. Deixa a capa de lado da inferioridade, da dúvida, da falta de fé. Deixa a capa do pecado. Deixa a capa, olha meu irmão, da teimosia, da desobediência. Deixa a capa. Deixa a capa, gente. Deixa a capa fora. Quando nós largamos a capa, saltamos e vamos ao encontro de Jesus, a nossa vida muda. Quantas pessoas, elas estão com a capa, se cobrindo, se escondendo. Elas querem o milagre, elas querem a bênção, mas ao invés de soltarem a capa, elas pegam essa capa e se cobrem. Bartimeu lançou fora. Veja, Marcos 10, o versículo é o 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Um momento, Jesus vai te chamar. Jesus vai chamar você, Jesus vai chamar a senhora, Jesus vai chamar o Senhor: vem cá, eu quero te abençoar. E quando ele te chamar, é necessário uma atitude. A atitude de Bartimeu foi a seguinte, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele abandonou tudo. A capa que protegia e também onde as pessoas jogavam as moedas. As pessoas lançavam ali naquela capa as esmolas. Mas ele lançou tudo fora. Era tudo que ele tinha. Existem momentos que nós temos que escolher, né? Eu deixo isso do lado ou eu vou até Jesus? Deixa a família, fica aqui em casa, eu vou para a igreja agora. Eu vou ter encontro com o Senhor. Às vezes a pessoa não voa no culto porque recebi visita. Deixa a visita aí, fica aí, olha, a geladeira está aqui, o sofá está aqui, tem a TV, olha o controle. Olha, fica aí, eu volto daqui a pouco. Nem a família, é gente de confiança, deixa lá. Daqui a pouco eu volto. 1h30 de culto, eu volto rápido. Eu vou buscar Deus lá. Quer ir comigo? Não quer não? Fica aqui um minutinho. Não, mas rapaz, cheguei de viagem de longe. Gente, tem hora, gente, que a necessidade espiritual fala mais alto. Algumas pessoas, elas até falam buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Eu estou mandando deixar a família de lado. Existe casos e casos. Eu já tinha programado. A pessoa fez uma surpresa para mim, né, mano? De última hora. Fica aí um minutinho, 1h30, não custa nada. É rápido, eu volto rápido. Jogar a capa significa abrir mão. Jogar a capa significa, gente, fazer uma escolha. Tem pessoas que abrem mão. Eu estou falando, olha, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Elas preferem abrir mão do chamado que Deus deu para ela, para muitas das vezes agradar algumas pessoas. Gente, o que vale mais? Chamado de Deus ou muitas das vezes agradar alguém, uma pessoa? Querido, Jesus falando disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Quem não quer ver uma mudança? Quem não quer ver uma melhora? Quem não quer ver uma transformação? Quem não quer ver prosperidade? Quem não quer ver as coisas indo bem? Mas muitas das vezes estamos cegos igual Bartimeu, não conseguimos enxergar nada. Bartimeu, apesar de ser cego, ele sentiu Jesus. E quando ele sentiu Jesus, ele clama por Jesus. Talvez você não viu ainda nenhuma mudança na sua vida. Talvez você não viu nenhuma mudança na sua família. Mas quando sentimos que ele está se aproximando, que ele está passando, querido, devemos fazer algo para chamar a sua atenção. Jesus, 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 até que ele te atenda. Algumas pessoas desistem logo, porque demora a vir o atendimento, porque demora, muitas das vezes, sentir o chamado. Demora. Aquele homem não foi atendido de imediato. Está escrito. Não foi na hora que ele foi atendido. Demorou algum tempo até que ele recebesse a resposta e recebesse a providência. Mas ele não desistiu. Mas ele continuou acreditando. E por perseverar, aí Jesus manda chamá-lo. Interessante isso aqui. Jesus mandou chamá-lo. Gente, quem persevera sempre é chamado. Quando nós estamos na fé, Deus, ele de repente traz, tá? Ele traz para nós o que tanto precisamos, o alento. A visão aqui de Bartimeu era física, mas algumas pessoas, elas estão sem visão, tá? Espiritual, visão de ver a família transformada, a família modificada. Elas não conseguem enxergar, muitas das vezes, as finanças melhorando ou prosperando. Elas não conseguem enxergar, muitas das vezes, portas se abrindo, mudanças ocorrendo. Mas nós, no entanto, devemos entender, querido, devemos compreender que é uma atitude nossa lançar a capa para que recebamos então algo maior, algo superior. Qual é a capa que você tem prendido? É o apego material. Muitas das vezes a capa que você tem segurado representa o materialismo, né? Você tem dado mais valor às coisas do que às pessoas. Você tem dado mais valor às posses do que as coisas que, posso dizer, os dons espirituais. Nós temos que entender que o apego que nós temos, tá? O apego que nós temos a algumas coisas só vai nos atrapalhar. Só vai nos atrapalhar. Bartimeu, ele viu coisas que muitas pessoas ali na multidão não estavam enxergando. Mas pastor, ele era cego. Como que ele estava vendo? Como o senhor está falando de visão? Bartimeu tinha visão, pastor? Olha, ele queria ser curado. Como que ele tinha visão? Interessante é que você muitas das vezes não entende isso. A visão não se refere apenas a uma vista física. Pelo contrário, a visão se refere
Meu querido, há uma atitude que devemos tomar. Você observa que Bartimeu sozinho clama, enquanto todos estão ali se aglomerando atrás de Jesus sem fazer nada. Bartimeu teve visão, sim. E ele clama e Jesus não responde, mas ele continua, porque ele está na visão. E de repente Jesus manda chamar. Por que Jesus não mandou chamar ninguém ao redor da multidão? Por que Jesus mandou chamar as demais pessoas que já estavam vindo de longe? Tem gente que está na caminhada há mais tempo. Exatamente, isso mesmo. Tem pessoas que estão na caminhada há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 15, há décadas. Eu estou há tanto tempo no ministério, na obra, na igreja, mas não tem visão. Quando na verdade Jesus manda chamar Bartimeu, que começa agora. Mas começa agora já clamando, começa agora já fazendo a diferença, começa agora já fazendo coisas que os demais deixaram de fazer. Consegue entender? Você consegue compreender? Querido, não vá com uma multidão. Porque fulano fez, porque fulano disse, porque fulano faz. Não vai nessa não. Pastor, mas a voz do povo é a voz de Deus. Quem te disse isso? Isso aí é um dito popular, né? Não é assim? É um dito popular. As pessoas dizem a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Porque o povo disse crucifica Jesus e solta Barrabás. Verdade? Sim ou não? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Espera aí. A voz do povo é a voz de Deus? O povo mandou crucificar o mestre. O povo mandou crucificar o Filho de Deus. Enquanto manda soltar um bandido, né? Olha que a multidão, muitas das vezes, ao invés de te ajudar, só te atrapalha. Querido, tome muito cuidado. Jesus pergunta para o homem, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Lógico que sabia. E talvez Jesus quer saber o que você quer. Pastor, mas Deus já sabe. Não vou falar não, porque Jesus já sabe. Tem pessoas que costumam até falar, Deus sabe de tudo, pastor. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir dos seus lábios. Ele quer que você diga o que você precisa. Tá? E sabe o que acontece? Quando nós falamos para Ele, mesmo Ele sabendo, aí Ele vem com a palavra. Ele vem com uma resposta. Qual é a resposta? Olha o que diz aqui, versículo 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Querido, olha que coisa, pode ir. Você já está livre, você já está salvo. A palavra salvar tem o mesmo sentido, a mesma conotação que socorrer, ajudar. Pode ir. Você já está curado, você já está salvo, você já foi socorrido, você já foi ajudado. Vá, vá, porque a sua fé, o que é a fé? É certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Aquele homem, antes de ser curado, ele creu. A sua crença, a sua confiança, a sua ousadia em clamar, já estava lhe garantindo um milagre. Que coisa, gente. Ele sabia o que o cego precisava. Ele sabia. Mas perguntou porque queria ouvir dos seus lábios o desejo do coração. Da mesma forma, nós, queridos, Deus sabe tudo que você quer e pensa, mas Ele quer ouvir os nossos pedidos através da oração, através do clamor. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguia Jesus pelo caminho. Querido, muitas pessoas, elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender, elas estão fora do caminho, não estão na visão, estão como Bartimeu. Bartimeu,
Ele nem estava dentro do caminho, nem estava fora do caminho. Dá uma olhadinha aqui, recapitulando, é muita coisa nesses poucos versículos, é muita lição. A gente vai e volta, pegando a revelação. Versículo 46, olha o que diz. Foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho, estava à beira do caminho. Ele não estava fora do caminho, ele estava à beira do caminho. Quantas pessoas estão assim? Não estão fora da igreja, mas não estão dentro. Elas não estão dentro, mas também não estão fora. O que isso significa? Significa que algumas pessoas, elas estão mornas. Lembra daquele texto que Jesus disse? Você nem é frio e nem é quente. Você é morno. O que é o morno? É o que já foi quente, mas já não é mais quente, agora está morno. E já foi frio, mas não é quente nem morno. Ele, meu amigo, que confusão, pastor. Mas é verdade. É aquela pessoa que está pronto. A Andréa Regina aqui colocou uma descrição em cima do muro. Ela está dividida. Ela quer servir a dois senhores. Quantas pessoas, elas estão no meio fio, né, da vida. Você sabe o que é o meio fio? Uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste. Aqui em Pernambuco se usa muito, né? Falando está no meio fio. Geralmente aqui, na estrada, né, nas ruas que tem um calçamento, ela tem um paralelepípedo tamanho maior, que é cortado no quadradozinho, e ficam ali, né, para fazer a divisa entre a estrada e o que está fora do caminho. Então, algumas pessoas estão ali, exatamente ali. Eu pergunto para você, Bartimeu, ele é a representação de nós antes de aceitar Jesus. Por quê? Você vai entender. Todos nós, antes de ter um encontro com Deus, com o Senhor Jesus, padecíamos de muitas necessidades e nem sequer rumo ou sentido havia nas nossas vidas. Mas Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido, gente. Ele sabia que muitos estavam cegos e muitos já tinham visão, né, de algo bom e de um caminho melhor. Perderam essa visão. Eu lembrei agora de Sansão. Sansão, ele já era cego antes de ficar cego. Como assim, pastor? Você lembra? Como que era Sansão? Impetuoso, né? Ele confiava muito na força que ele possuía e não confiava mais no Senhor. Se deixou levar por uma mulher chamada Dalila. E moral da história, ele abriu o coração para a pessoa errada. E abrindo o coração para a pessoa errada, a cegueira espiritual se tornou uma cegueira física. Quem consegue entender isso? E sabe o que acontece? Há muito tempo, talvez você está assim, confiando no que você vê, não no que você crê. Querido, muitos já não tinham mais visão, né? Sansão perdeu a visão. Você vê tantos outros que por alguma coisa, alguma situação, desanimam, desistem do propósito. Deus te deu uma missão, você retrocedeu. Deus te deu uma direção, você voltou atrás. Por quê? Porque você começou a olhar mais para o tamanho da dificuldade. Você começou mais a olhar para o tamanho da situação e esmoreceu. Vemos que tinha um caminho, um cego e Jesus.
O nosso Senhor passou no caminho de Bartimeu, mudou o rumo da sua história. O mesmo Jesus está aí do seu lado, esperando você chamar por Ele. E quando nós começamos a chamar por Ele, aí tudo muda. Não adianta apenas esperar no caminho. Tem gente que está esperando, né? No caminho. Tem que orar, tem que clamar, pois Jesus te pergunta nesse momento: o que queres que eu te faça? O que você quer que Ele faça? O que você deseja que Ele realize na sua vida? Ah, pastor, Deus já sabe. Ele já sabe, né? Mas Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você tome uma postura. Uma postura de fé, diga-se de passagem. Uma passagem que muitos estavam, um caminho que muitos estavam. Muitos estavam ali, mas não alcançaram absolutamente nada. Querido, é preciso crer para ver. Tem hora que dá vontade de parar, porque a gente recebe não e mais não. E de repente você se vê numa situação e fala: Senhor, puxa vida, e agora? O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Para que lado eu vou? Vai, meu irmão, no lado de Bartimeu. Sai da beira do caminho. Jogue a capa. Jogue as dúvidas. Lance os medos. Ainda que você não veja algo concreto. Bartimeu não via nada. Mas ele saía clamando, ouvindo. Ele tinha outros sentidos, né? Essa semana eu deixei o carro em casa. Eu vim aqui participar do culto, vim de ônibus. E quando eu cheguei no centro ali de Recife, tinha um rapaz, foi no feriado da Sexta-feira da Paixão. Tinha um rapaz deficiente visual, do outro lado da avenida. E eu percebi que ele estava querendo atravessar. E era feriado, né? E poucos carros. E ele lá, pouca gente na rua. Algumas pessoas estavam do lado da parada, umas 5 pessoas. E todo mundo percebendo, falando lá: olha, o rapaz tal. E ele lá com o que chama? Com a bengala, né? Tateando. Aí eu olhei e disse assim: vai atravessar, moço? Ele: sim, vou sim. Aí eu falou: pode vir porque está livre. Ele: pode passar? Falou: passe. E ele foi, atravessou a avenida em segurança. O chamado, né? Ele ouviu o chamado. Eu disse: pode vir. E ele veio. Talvez você está precisando de alguém que te guie. Pastor, não sei por onde ir, mas quando ele ouviu a voz, ele sabia para que lado deveria ir. A voz direcionou ele. Ele ouviu. E ele foi ali orientado pela minha voz. Bartimeu foi orientado pela voz de Jesus. Talvez você está precisando de uma voz que te guie, te direcie. Aleluia. Deus quer te dizer hoje: venha para cá, venha para a sua vitória, venha para o seu milagre, venha para a sua bênção. Venha, pode vir. Venha, porque é momento de mudança, é momento de transformação. Não basta, meu irmão. É hora de milagre. Tudo acontece no tempo de Deus. Tem hora que a multidão diz: olha, tá vendo? Você estava tão bem, você estava indo tão bem, estava tudo bem. Olha como está dando errado agora. Olha só, tá vendo? Não seguir pelas vistas, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, gente. Ainda que tudo pareça estar perdido, Deus está no controle da sua vida.
Aleluia. Meu Deus do céu. Tem horas que nós não entendemos, né? O que Deus de fato deseja para nós. As más notícias. Opa, obrigado, Jesus. Salmo 91. Dá uma olhadinha aí. As más notícias. Gente. Quantas notícias ruins a gente recebe. De repente uma ligação, uma mensagem, um telegrama. Essa semana o irmão disse para mim: pastor, eu recebi aí, fui trabalhar, né, a notícia de que eu fui demitido. O patrão chegou para mim: olha, não estou precisando do teu serviço. Olha que palavra ruim. Não teve nem aviso prévio. Nem aviso prévio teve. Aí diz aqui, ó, Salmo 91. Dá uma olhadinha. Aleluia. Encontrou? Ele diz assim, capítulo 91. Qual o verso, pastor? Vou te dizer agora. O versículo é o versículo de número 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Interessante aqui, você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Aí ele diz aqui: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, ou à sua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Opa, Bartimeu não invocou? Ô glória, você está entendendo agora? Ele me invocará. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ô glória. Ô meu irmão, meu Deus do céu. Gente, eu vou dizer uma coisa, meu amado. É nas horas de maior aperto que Deus dá maiores revelações. É nos momentos mais difíceis que Deus nos dá a prova de que Ele está conosco. Tem hora que algumas pessoas perguntam assim para mim: poxa, rapaz, bacana aquela revelação que você teve e tal. Rapaz, como é que foi isso? Tem gente que acha que às vezes, amado, as revelações boas, elas vêm quando a gente está sentadinho no sofá, né? Tomando um suquinho de maracujá, um biscoitinho, né? Um lanchinho da tarde, cafezinho lá. Não. As maiores revelações vêm às vezes na hora da crise, na aflição. Vem nos momentos de desconforto, nos momentos que a gente vê as coisas dando errado. Mas, gente, com a palavra dessa, Deus vai nos dando conforto. Ele vai nos dando alento. Eu creio até os ossos que Deus, nesse momento, Ele está abrindo a nossa visão para enxergarmos o sobrenatural. Gente. Eu sei que muita gente está ouvindo agora essa mensagem e não está vendo nada. Não está vendo nada, gente. Nada muda. Talvez você foi desamparada, né? Ou desamparado. Se decepcionou. Se entristeceu. Talvez você hoje está aí com uma visão turva, né? Está na incerteza. Mas Deus, Ele quer abrir tua visão hoje.
Deus quer abrir a sua visão nesta hora. Ele quer abrir a sua visão, minha amiga. Ele quer ampliar, né, os seus horizontes, né? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ver. Eu vou enxergar. Deus vai abrir nossa visão hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 12. Encontrou? Vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho dessa mensagem, desse texto aí, para você entender. Aconteceu que o servo de Eliseu, gente, junto com Eliseu, estavam acampados. Aí o moço, né, Geazi ou Geazi, acordou bem cedinho. Era um moço que acordou cedo. Geralmente os moços acordam tarde, né, amado? Mas esse moço acordou cedo. E acordou cedinho. E quando ele acordou, viu o acampamento cercado. Estava tudo cercado ali. Inimigos. E aquele moço ficou desesperado. Tudo cercado, tudo cercado. Sabe o que acontece? Ele desespera, porque ele teve a visão natural das coisas. O natural nos leva sempre a entrar em pânico. Imagina a má notícia. A má notícia. Sabe que muita gente está nesse momento preocupada, né, porque recebeu uma notícia ruim, recebeu uma notícia péssima. Você sabe que, Amaro, é mais fácil a gente acreditar na notícia ruim do que a notícia boa, né? Se chegar alguém e ligar para você, fulana, pelo amor de Deus, está sentada? Senta aí, por favor. O que foi? O que foi? Que começa a desesperar. Senta, pelo amor de Deus, senta aí. Rapaz, o Salmo 112, versículo 7, pastor, você não falou do Reis ainda, eu vou falar, calma, se aquiete. Mas olha o Salmo 112, versículo 7, diz assim, ele não teme a más notícias. Salmo 112, 7. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Que maravilha. Não temerás as más notícias, seu coração está firme, confiando no Senhor. Que maravilha, que coisa tremenda. Confie em Deus, querido, confie no Senhor, confie nele, por mais difícil que seja a sua situação. Pastor, porque não é o Senhor? Você não sabe nem um pouco da minha história, você não sabe a minha luta, você não sabe a luta do irmão Amaro, você não sabe a luta dos diretores aqui, dos pastores. Cada um tem o seu problema. Cada um tem as suas limitações. Gente, é porque o pastor Adevaldo não vive falando problemas pessoais. Eu não gosto particularmente. Falo mais para Deus. Mas tem hora que o baque é grande. Senhor, como é que eu vou fazer isso? E agora, Jesus? A gente fala assim, hoje eu estou nas últimas. Mas quando a gente vai para a palavra, aí Deus nos dá um alento. Senhor, quem mandou eu fazer isso? Porque eu tenho um ministério. Cada um tem o seu ministério. O Amaro tem o ministério dele. Eu tenho o meu. Você, a senhora, tem o seu. Quando falo ministério, não estou falando de igreja, não, gente. Ministério, sabe o que significa? Significa, querido, aquilo que Deus mandou você fazer. Tá? A responsabilidade. Tem uns que tem um ministério de oração. Hoje tem um ministério de evangelismo. Hoje tem um ministério de semeador.
Hoje tem o ministério, muitas das vezes, de orientar pessoas. Qual o chamado, qual o ministério que Deus te deu? E a multidão, os inimigos, querem tentar nos apagar, nos parar, nos deter. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6. Eu pedi para ler o versículo 12. Mas vamos ler um pouco mais cedo, no versículo 15. Vamos lá, um pouco antes. Hein? Eu pedi para o 12. Vamos para o 15. Encontrou? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saído, eis que tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O moço de Eliseu. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Meu amigo, tem hora que a gente fala: eu estou sozinho. Mas o homem de Deus, ele tinha uma visão espiritual. Você sabe que tem hora que a gente perde, né? A gente começa a ver as coisas indo embora de nós, amado. A gente começa a ver as coisas se afastando de nós. Família, amigos, irmãos, bens, finanças, dinheiro. A gente começa a ver as coisas, olha, sendo interrompidas, né? A visão física é essa. Mas a visão espiritual: maiores são os que estão conosco. Tem mais gente conosco do que os que estão com eles. Aí no 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa era a visão que Eliseu estava tendo, e agora o moço estava tendo. Abre os olhos dele, Senhor. Querido, Deus que abriu os seus olhos. Pastor Adevaldo Oliveira, eu não estou vendo nada. Você está na visão física, vai para a visão espiritual. E sabe o que acontece? Diz aqui, versículo é o 18. O moço viu tudo lá. Carro de fogo, cavalo de fogo. Aí diz, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O moço abriu os olhos e o inimigo ficou cego. Olha a coisa. É assim que tem que acontecer. Os nossos adversários cegarão, enquanto que Deus vai abrir nossos olhos. Talvez agora alguns deficientes visuais estão com essa dificuldade. Não tem uma visão física. Deus pode abrir suas vistas, mas a melhor visão que se tem, gente, sabe qual é? É a espiritual. É você ter uma visão das coisas de Deus. É você ter uma visão das coisas do reino. E sabe mais? 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou até a Samaria. O inimigo ficou na mão de Eliseu. É lugar errado, irmão. Eu vou te mostrar o lugar. Ei, vem para cá. Ele podia matar o inimigo, não podia? Eles estavam cegos. Mas uma coisa, um princípio que eu aprendo: o homem de Deus não tem inimigos. Eu não tenho inimigo, não. Mas pastor, eu não tenho inimigo, não tenho raiva de ninguém. Agora pode ser o oposto, né? Pode ser o oposto. As pessoas podem me ter como inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra espíritos dominadores no âmbito espiritual. É assim, gente. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra demônios.
Deus vai te dar visão para isso. Deus vai fazer você enxergar o inimigo certo. Não é aquela amante. Aquela asinha, pastor, aquela Dalila. Tem gente que fala com ódio, às vezes, amado, da mulher que está lá com o marido dela, mas ela não é o problema. O problema é o demônio da pombagira. O espírito de prostituição está nela. Se o mal sair dela, ela larga o teu marido. Está conseguindo entender, gente? O demônio que está agindo na vida daquele rapaz, do moço, do homem, é ele que está perturbando, ele que está agindo. Mas você está com uma visão física. É ela, pastor, é ela, é ele. Não. É o mal que está agindo na vida dessas pessoas. Querido, eu poderia ficar aqui até as 5 da manhã. Muita coisa tem ainda de revelação. Mas numa outra oportunidade nós iremos continuar nessa direção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.